muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020 e eu estou aqui mais uma vez pedindo licença para entrar na casa da senhora, para entrar na casa do senhor, porque está começando o programa Com o Brasil Nordeste de hoje. Nós tivemos uma semana muito produtiva, uma semana muito abençoada. Eu espero que a sua semana tenha sido boa também. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Uma entrevista especial com a deputada federal Bia Kiss, daqui do Distrito Federal. Estamos na capital federal e vamos entrevistar a deputada bolsonarista Bia Kiss. Conto com a sua atenção. Se você puder, mande um WhatsApp dizendo de qual parte desse país que você está nos assistindo. Está no ar o programa Com o Brasil Nordeste de hoje. A deputada Bia Kiss, nesta entrevista que nós vamos apresentar para você, fala sobre o ativismo do STF. Segundo ela, a parte mais difícil que ela tem encontrado para ajudar o presidente Jair Bolsonaro é enfrentar o STF, que, segundo ela, tem sido um militante, quase que um militante político. Vamos à entrevista. Deputada, muito obrigado por atender o nosso convite. Um prazer ter a senhora aqui. Prazer é todo meu, Sandro. Obrigada por esse convite tão assim carinhoso também. Deputada, a senhora faz parte de um grupo de deputados que tem pela frente uma difícil tarefa, que é mudar os hábitos na Câmara dos Deputados. O Brasil inteiro está mudando o comportamento, né? O que tem sido mais difícil no seu mandato para ajudar o presidente Jair Bolsonaro? O que tem sido mais difícil tem sido enfrentar o Supremo Tribunal Federal ativista. Então isso complica bastante, porque na Câmara dos Deputados, no Congresso, a gente acaba se entendendo de uma forma ou de outra, né? Então o presidente chegou fazendo uma ruptura num sistema de toma lá da cá e no primeiro ano, passada a reforma da Previdência, em que havia realmente um engajamento de todo mundo e foi um resultado fantástico, depois disso os projetos do governo pararam de andar. E aí a gente via muita reclamação de parlamentar, que não tinha acesso ao presidente, isso e aquilo. Então foi necessário um tempo para que a gente se adaptasse aí, né? E procurasse um caminho. Mas o que ele fez? Ele abriu espaço, inclusive, deixando que partidos de centro, que não eram da base do governo, ocupassem espaço também no governo, Sim. Né? Mas sempre deixando muito claro, nesse governo não tem corrupção. E agora a gente está tendo os projetos do governo sendo pautados, sendo votados, e a gente tem tido sucesso. Então a gente está aí procurando o nosso caminho, a gente vai encontrar, mudando, não é fácil, porque a gente tem que usar as pedras que estão no tabuleiro. Sim. E a gente espera que em 2022 a gente consiga trazer mais parlamentares conservadores, mais parlamentares afinados à pauta do presidente Bolsonaro, que é a nossa pauta. Sim. E aí a gente vai ter outras peças para trabalhar ainda melhor. Mas o que realmente tem atrapalhado tem sido o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Para a gente passar dessa página dos ministros, né, do STF, parece que na sociedade também é uma inversão de valores, porque nós acompanhamos diversas manifestações aqui em Brasília e Brasil afora. Quem estava verde e amarelo, família, criança de colo, bebê no carrinho, esses eram taxados de antidemocrático. E torcidas organizadas, pedra e pau, estavam trabalhando contra o fascismo. Eles se autodenominam antifascistas, mas já disseram lá atrás, né? No futuro, os fascistas se autodeclararão antifascistas. Deputado, então, o governo do presidente Jair Bolsonaro, apesar de toda a crise, de todas as adversidades, tem se saído bem. Muito bem. Inclusive institutos de pesquisas que só mostravam coisas contra... estão sendo obrigados agora a revelar que a população começa a enxergar essa positividade do governo do presidente Jair Bolsonaro. O que a senhora destacaria nesse governo que está contra tudo e contra todos conseguindo ter esse pulo de aceitação? Eu acho que as ações positivas mesmo do governo. As pessoas estão vendo pela primeira vez um ministério absolutamente técnico, de pessoas capazes, comprometidas com o Brasil e com o povo brasileiro. Então você tem aí um ministro Tarcísio, que é uma
né, uma máquina, né, para trabalhar, realmente. Porque é uma pessoa técnica, um engenheiro do IME, né, primeiro aluno do IME de todos os tempos, de existência do IME. Está lá, né, trabalhando, cumprindo sua missão. Você tem o ministro Paulo Guedes, que é uma cabeça, que entende profundamente da economia e que está fazendo milagre num momento como esse de pandemia. O Brasil tem dos países em desenvolvimento, é o país que mais se sobressaiu com ações positivas para ajudar o povo nesse momento. E mesmo se você pegar países desenvolvidos, que têm muito mais recursos, o Brasil tem se destacado. Eu tive a alegria de, a caminho daqui, assistir um vídeo de umas senhoras que receberam o auxílio emergencial de R$600 e com isso montaram uma empresa de entrega de marmita, de quentinha. Elas estão faturando R$6 mil por mês. Que barato. Então, o que eu falo é o seguinte, não pode ter medo do trabalho, porque o governo, ele tem que, em primeiro lugar, não atrapalhar e depois ajudar as pessoas que precisam. Mas não são pessoas que querem ficar sentadas no sofá esperando uma ajuda do governo, não. Nós temos que fazer a nossa parte, o povo tem que fazer a sua parte. Ainda esta semana o presidente assinou 2 medidas provisórias nessa direção, né, de ajudar pequenas, micros e médias Exatamente. empresas. Né? Ontem eu estive no Palácio do Planalto, participando ali da assinatura, né, da sanção de uma lei que foi de conversão de 2 medidas provisórias, né, exatamente que levam o crédito para as empresas, flexibilizam o crédito, porque a gente sabe que é difícil chegar na ponta, viu? Sim. Porque o banco, se depender da vontade do banco, ele quer emprestar só para quem tem muita garantia, muito dinheiro, e aí o pequeno estava ficando abandonado. Então essas medidas foram exatamente para que o crédito chegasse de verdade em quem precisa. Deputada, por falar em crédito chegar em quem precisa, eu não sei de quem foi a sacada de abrir a conta direto do cidadão lá, esses que eram invisíveis, que a senhora citou aqui, e colocar o benefício direto na conta Isso foi muito bom, do cidadão, sem intermediário. Sem passar por vereador, por prefeito, por ninguém. Exatamente. Mas aí, teve até gente da grande mídia que considerou, vou puxar aqui para a região Nordeste, a senhora está no Distrito Federal, muitos nordestinos ajudaram a construir essa capital federal, né? E aí, por eles reconhecerem essa ação do presidente da República, foram taxados de pobres estúpidos. A senhora acha que eles são estúpidos ou é um reconhecimento a essa genialidade de ajudar na ponta que realmente precisa? É claro que essa frase, pobre, estúpido, isso sim é de uma estupidez sem tamanho, né? E as pessoas, elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas, né? Então, o presidente conseguiu chegar lá, por intermédio da Caixa Econômica, com o Pedro, que conseguiu fazer esse trabalho com o aplicativo da Caixa, dando conta para quem não tinha, dando condições, né, a equipe econômica do governo, que é fantástica. E aí está aí, né? Quer dizer, pobre ou rico, gente, ninguém quer ser enganado, a verdade é essa. Ninguém quer ser enganado, não é? É verdade. Então a pessoa está vendo assim, nossa, falaram que se o Bolsonaro fosse eleito, ele ia perseguir os gays, ele ia colocar ditadura, ele ia acabar com a Bolsa Família. As pessoas viram que foram enganadas, entendeu? Isso sim era fake news. Isso tudo era fake news e as pessoas estão vendo, por exemplo, o governo Bolsonaro pela primeira vez botou o 13º da Bolsa Família. Nunca ninguém pensou em fazer isso antes. Verdade. Ele colocou 13º para a Bolsa Família, pagou. Então assim, a pessoa vê assim, puxa vida, olha só, esse presidente ele está pensando em todo mundo, ele está pensando em mim também. Você está assistindo a entrevista com a deputada federal Bia Kiss, aqui do Distrito Federal de Brasília. A deputada falou que o presidente Jair Bolsonaro tem tido um aumento na sua aprovação por conta de que a população está reconhecendo o bom trabalho que o presidente está fazendo. Citou, inclusive, o benefício que o presidente coloca direto na conta do cidadão, sem precisar passar por prefeitos e vereadores. Vamos assistir. Outra coisa, levar água para o Nordeste. Está acabando com a indústria da seca. Eu vou dizer aqui para a senhora, nós estivemos no sul do Piauí, na região oeste da Bahia, e tem cidades que a água vai até o meio de uma pequena cidade
E os prefeitos não deixam chegar na casa das pessoas, ficam prometendo para a eleição seguinte. Realmente é uma covardia com o povo brasileiro. Aliás, não dá nem para entender porque que os governadores da região Nordeste formam consórcio, estabelecem convênio com a China para comprar respirador que não chega, mas não conversa, por exemplo, com Israel, que pode resolver o problema da dessalinização que o presidente da República está fazendo. Em Alagoas, não sei quantos equipamentos, porque água para o nordestino é o que importa. Claro, água é vida, né? E a gente fica impressionado quando aprovamos aí o novo saneamento, o marco do saneamento. Eu não tinha essa informação que 100 milhões, ou seja, metade dos brasileiros, não tinham água tratada, não tinham esgoto. E 35 ou 40 milhões não tinham água. Então, assim, é um absurdo. O que esses governos fizeram para trás? Prometiam e não faziam. Isso era promessa para ganhar a eleição. O que mudou? Por que ele está crescendo nas pesquisas? Porque com 1 ano e meio de governo, as pessoas estão vendo as realizações do governo Bolsonaro. Você está assistindo a entrevista com a deputada federal Bia Kiss, aqui do Distrito Federal, em Brasília. Me chamou muita atenção a fala da deputada quando ela fez menção da água que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem levado ao Nordeste brasileiro. Se prestou atenção no que a deputada falou? Segundo está denunciando a deputada Bia Kiss, ela ouviu de pessoas que trabalharam em outros governos que a ordem era licitar obras até começar, mas não entregar água para a população. E que o presidente Jair Bolsonaro tem dado uma ordem clara de que as obras não podem parar, e por isso tem chegado até a população, e isso tem aumentado a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Vamos continuar com a entrevista. Vou aproveitar que o presidente da TV Com o Brasil está aqui, no nosso estúdio aqui em Brasília, e óbvio, vou deixar ele finalizar essa entrevista, mas quero, como nordestino, dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele não fez aquele papel de que foi pobrezinho, passou fome para poder chegar ao poder e caminhar no braço do povo. Ele fez o contrário, né? Ele, militar, trabalhou, deputado muitos anos, e mesmo não tendo essa história de cuidar do coitadinho, ele tem cuidado. Então, é inevitável que a população mais frágil do nosso país, que são inteligentes, são gratas, vão de fato reconhecer o governo do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, eu quero agradecer muito a senhora. Vou passar para o presidente da TV Com fazer as 2 últimas perguntas para liberar a senhora, viu? Muito obrigado e sucesso no seu mandato. Olha, na realidade, a continuidade dessa entrevista é muito mais uma deferência do Sandro e da deputada do que qualquer outra coisa, por conta da minha visita aqui aos estúdios do Com Brasil Debate na capital federal. Deputada, é uma alegria poder conversar com você e finalizar essa entrevista. E algo que sempre me chamou muito a atenção nas suas manifestações nas redes sociais é a questão da coerência. E a senhora mostra muitas vezes que às vezes as pessoas não têm uma prática que coincida com o seu discurso. E eu recentemente vi nessas polêmicas entre a questão do Supremo, etc, um vídeo em que a senhora mostrava um ministro, se eu não me engano, Alexandre de Moraes, que dizia o seguinte: olha, o homem que quer ser se dispõe a ser uma figura pública, que se dispõe a ser inclusive candidato ou coisa do gênero, ele tem que abrir um pouco mão da sua privacidade para se transformar num homem público, numa mulher pública. E aí eu lhe pergunto, será que um juiz da Suprema Corte não é uma figura pública? Por que eu lhe faço essa pergunta? Porque, então, ele dizia o seguinte, que as pessoas de vida pública devem aceitar as críticas da sociedade, a crítica de lá e de cá e tudo mais. E aí, quando ele virou presidente, ele virou membro da Suprema Corte, ele disse o seguinte: podemos aceitar as críticas, mas nem tanto. E aí limitou um pouco essas críticas e muita gente disse que isso beirava a questão da censura. A senhora fez uma denúncia com um vídeo que eu achei muito interessante, que era a história do discurso e depois a história da prática. Eu só citei esse exemplo para dizer o seguinte: tem muita coerência nas suas postagens, né? Quer dizer, o antes, o depois e tudo mais. Isso é uma técnica, vamos chamar assim, de comunicação, que eu diria até uma técnica mais simples de todas, que é a da verdade, né? Quer dizer, sem dúvida. Mostrar as coisas como elas são, inclusive combatendo muito a questão das fake news. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, essa sua estratégia de comunicação, e eu sou de São Paulo, quer dizer, não voto em Brasília, mas eu fui impactado pela sua mídia. Imagino que deva ter gente do Brasil inteiro entrando em contato com o seu mandato, assim, com a sua
com você para poder conversar a respeito de questões do Brasil, não é isso? É verdade. Fernando, obrigada e me dá a honra de ser também aqui entrevistada por você. Eu tenho realmente um alcance, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Também. Recebo muitas mensagens de brasileiros no Japão, na Austrália, na Suíça, nos Estados Unidos, em todo canto. É muito bacana isso. E isso, a internet que nos possibilitou, né, isso. A internet é uma coisa maravilhosa e é por isso que nós temos que lutar para preservar a liberdade nas redes, combater esses ataques à nossa liberdade, seja por essa CPMI das fake news, seja por esse inquérito ilegal das fake news, que só tem um objetivo, que é calar os conservadores, né, e calar até mesmo o presidente Bolsonaro, se for possível, né? Eu não tenho assim uma estratégia de comunicação, mas é o que você disse, é falar a verdade. Quando você fala a verdade, você não precisa se preocupar. Nossa, o que eu falei para fulano? O que eu falei para não cair em contradição? Fala a verdade. Né? Se expõe, é mais fácil, porque você vai ter coerência. O que não significa que você não possa mudar de opinião. Quantas vezes eu mudo de opinião? Se eu tenho aqui uma posição e você traz um argumento melhor do que o meu, nossa, eu reconheço, falo, ok, você tem razão, mudei de ideia. Mas até isso é coerência, porque é a coerência pela verdade. Eu só consigo defender algo em que eu acredite. Não me peça para defender algo com o qual eu não esteja alinhado. Não vai dar certo. Não dá. Então, é por isso porque eu tenho paixão naquilo que eu faço. Sabe? Eu tenho paixão pela verdade, pela busca da verdade, né? pela busca da defesa, pela defesa daquelas coisas em que eu acredito. E que a maioria do povo acredita. E é por isso que o povo gosta tanto do Bolsonaro. Bem, eu gostaria de avançar aqui com a deputada Bia Kicis, nesse período que me permitiram fazer esse finalzinho de entrevista, em duas questões. Primeiro, aquele escândalo de uma menina de 10 anos sendo estuprada dentro da própria família por um tio, e aí esse sujeito falou, não, então faz exame na família inteira, porque tem o avô, tem isso, aquilo, outro. E aquilo foi realmente uma tristeza, um choque para o Brasil. Opinião pública. Na sequência veio à tona um projeto de lei de sua autoria. Do Eduardo Bolsonaro. Perdão, do Eduardo Bolsonaro, mas com o seu apoio. Eu apoiei. Né? Com o seu apoio de castração química. Exato. No que diz respeito a esse tipo de gente. Não sei se é gente, né? Mas enfim, esse tipo de... Se for gente, já perdeu a humanidade totalmente. Eu ia falar ser humano, mas também é difícil de enquadrar como ser humano. Mas enfim, para esse tipo de crime. Pronto. Então, a senhora apoia esse projeto de lei do Eduardo Bolsonaro para esse tipo de crime. Eu até ia perguntar, será que às vezes, nesse caso, a senhora não está sendo até um pouco, entre aspas, branda, né? Quer dizer, com esse tipo de Tenho certeza crime? Que sim. E eu vejo a população fala assim, tinha que matar um sujeito desse, tinha que ficar preso na cadeia para sempre, pena de morte. Só que a nossa Constituição não permite a pena de morte, nem mesmo que a gente faça uma emenda constitucional para permitir, não pode. Para isso teria que fazer uma nova Constituição, que é um projeto bastante complicado, né? Não é o momento para isso, certamente. Então, o que a gente pode fazer? Nosso objetivo é proteger as mulheres, as meninas, as crianças de pedófilos, de estupradores, né? Que essas pessoas, elas agem como verdadeiros animais, bichos, não agem como seres humanos. Você olhar para uma criança e fazer uma maldade dessa, e repetidas vezes, isso a gente não tem como considerar, né? É um ser humano cheio de direitos. Não, é um animal que mereceria ficar enjaulado, já que não é para sempre. Mas como a Constituição não permite, então nós queremos a castração química. E às vezes até trabalhando, né? Deixa eu explicar. Porque isso é a sociedade que paga, o sujeito que fica lá, só disse preso para sempre, preso para sempre vai ficar no máximo no Brasil 30 anos, também não é para sempre, né? E também não é porque tem a progressão continuada. Tem que fazer a progressão da pena. Então a pessoa cumpre 1/6 da pena, já sai. Se for crime hediondo, cumpre 1/5 da pena e sai. O que é isso? Não é nada. Não é nada. Né? Então, porque o Supremo entendeu que crime hediondo tem que ter progressão. O Congresso votou que crime hediondo a pessoa não saía da cadeia. Aí o Supremo foi lá, não, isso é inconstitucional. Tudo que faz bem para combater o crime, os criminosos, o Supremo tem entendido que é inconstitucional, infelizmente, né? Tipo a prisão em segunda instância e outras coisas.
Mas o que acontece é o seguinte, é preciso esclarecer ao público que castração química é por intermédio de medicamento, uma injeção, a pessoa perde o desejo sexual, isso é por um período, depois volta, tanto que ela tem que se submeter a esse tratamento, e ele é voluntário, a pessoa tem que concordar em se submeter para poder sair para a rua. Então, assim... Mas o seu projeto não é é voluntário, não? Ele é voluntário. O do deputado Jair Bolsonaro, na época, tinha isso, e o do Eduardo Bolsonaro também. A pessoa, porque como ela não vai ficar para sempre na cadeia, né, vai chegar um momento que ela vai ter que sair. Então, para caso de estuprador, pedófilo, ele tem que se submeter a isso para poder sair, senão ele fica. Ah, bom. Na cadeia. Então, vai ter muita gente que vai dizer, não, eu prefiro sair, poder sair. Mas com a injeção. Com a injeção que vai cortar totalmente a libido, a pessoa não tem condição, ela perde, digamos, a ferramenta dela para o crime, né? O crime, é isso mesmo. Nas redes sociais, Sim. Você tem uma série de pessoas fazendo esse tipo de crítica, Tem. né? Muito bem. Aí veio a CPI das fake news e vários parlamentares fizeram alguns tipos de críticas, talvez até críticas não tão contundentes, mas críticas ideológicas, acabaram se tornando réus de um processo exatamente por conta desse tipo de manifestação. Aí eu perguntei, é verdade que aqueles que falaram, vamos queimar o Supremo, é verdade, esses ficaram isentos? Não só isentos, então, não, como são os acusadores. Então, eu perguntei, é verdade que ficaram? Aí a resposta que o parlamentar me deu foi essa. Falou, Fernando, eles são os que começaram a CPI das fake news e eles não podem ser alcançados por isso, porque eles que começaram esse processo. É verdade isso? Não, quer dizer, eles poderiam ser alcançados, sim. Poderiam ser alcançados. Claro que poderiam. Então, mas então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. É verdade que o sujeito, então, ele comete um crime, mas como ele denunciou, então deixa ele quieto. Mas não parece que passa essa imagem para a sociedade? Pode passar essa imagem, mas aqui na realidade não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que eu te falei, eu não assinei para a criação dessa CPMI das fake news, porque eu já sabia que não ia dar em boa coisa, tá? Mas conseguiu o número de assinaturas e se abriu. O que acontece? Eles já colocaram um presidente e uma relatora que são oposição ao governo Bolsonaro. Isso não pode acontecer, você tem que dar equilíbrio. E a gente o tempo todo tentando mostrar que não estava correto. Aí colocaram praticamente só deputados que queriam cavar um impeachment do presidente Bolsonaro. Então, essa CPMI, ela avisava a isso. Totalmente viciada. E os poucos parlamentares que nós tínhamos para defender o presidente, porque dizer que o que fazia, não tinha essa história de gabinete do ódio, isso tudo foi uma invenção, inclusive que saiu da cabeça do tal do Luciano Ayan, que é um sujeito que hoje está sendo, foi preso, acho que já saiu, já cumpriu os 10 dias lá de prisão, mas que está sendo investigado por possível pedofilia. Encontraram nos computadores dele várias imagens pornográficas, adolescentes, jovens que podem ser menor de idade. Isso está sendo investigado. Esse foi o sujeito, a mente que criou essa história de gabinete do ódio. Então, essa CPMI, ela foi criada para isso, para espalhar, para criar a ideia de que o presidente da República tem um gabinete do ódio que ataca todo mundo, os seus opositores, espalha ódio nas redes. Saiu da cabeça dessa pessoa. E quem foi que levou isso adiante? Alexandre Frota, que é um desses que atacava o Supremo, Joyce Hasselmann, que era outra que atacava o Supremo, e a Joyce Hasselmann é uma pessoa que fica acusando os outros de gabinete de ódio, ela foi a única que tem gravação dela, que veio a público, pedindo para fazer vídeos, montagens para agredir os parlamentares, a mim, Carla Zambelli, outros tantos, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, botar cara de palhaço, dando ordens e mandando o pessoal criar perfis extras, ou seja, perfis falsos. E eles nos acusam disso, de sermos uma rede de robôs, de espalharmos o ódio. Ou seja, está tudo muito claro que esse sujeito aí com essa mente criminosa, né, criou esse esquema, esses parlamentares usaram esse esquema e ainda levaram para Alexandre de Moraes, que toca um inquérito ilegal e imoral baseado
na criação mentirosa dessas pessoas. Então, se existe fake news é exatamente essa CPMI e esse inquérito. E eu disse para Alexandre Frota na CPMI, eu olhei nos olhos dele e falei, olha, se existe a personificação das fake news, é você. Porque você fazia campanha para o Bolsonaro em carro de som junto comigo, com camiseta, Bolsonaro, isso e aquilo. Você esteve presente no dia que ele venceu as eleições. Eu estava lá, na casa dele, pouquíssimas pessoas estavam. Ele concedeu a pouquíssimas pessoas essa honra de estarmos com ele na hora que ele recebeu o resultado de que ganhou as eleições. Você estava lá, se dizia amigo do Bolsonaro e traiu o Bolsonaro tão logo você assumiu o seu mandato. Então, você é a personificação das fake news. É com esse tipo de gente que a gente está lidando. É muito complicado, inclusive o programa gostaria de algum momento ouvir tanto o Frota como a Joyce Hasselman, para que pudessem conversar. A gente tentou em alguns momentos falar com as assessorias, vamos tentar mais uma vez, para que eles pudessem, na realidade, até esclarecer isso, né, que como é que estava com o presidente um dia, depois não estava mais, eles contarem um pouco dessa passagem deles da situação para a oposição, o que permeou esse conceito de situação para a oposição. Deputada, muitíssimo obrigado pela sua presença na Com Brasil, aqui em especial no Com Brasil Nordeste. Agradecer também ao Sandro de Moura e já deixo aqui um convite para que a senhora possa participar do Com Brasil Debate. Quer dizer, que lá é um debate forte. Então, às vezes pode estar a senhora e pode estar um outro parlamentar da oposição, mas a ideia é sempre franca e o debate é de ideias. E também lhe convido para entrevista coletiva, que aí no caso é só a senhora, com vários jornalistas, lhe fazendo uma série de perguntas a respeito do mandato, das suas atividades políticas, e seria realmente uma alegria tê-la conosco. Podem contar comigo, será um prazer. Agora as considerações finais da deputada federal pelo Distrito Federal, deputada Bia Kicis. Bom, eu quero deixar um abraço para a comunidade nordestina do Distrito Federal, que é muito grande, né? Então, um abraço, tem muitos que são meus eleitores, meus seguidores, contem comigo, meu gabinete está à disposição de vocês. Nós temos que cuidar das pessoas simples que precisam da ajuda do Estado. E entrei nessa luta para lutar e não vou desistir, porque tem um ditado que diz o seguinte, vence a batalha quem luta mais 5 minutos. E eu estou aqui para vencer essa batalha junto com o povo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Antes de finalizar, vamos passar aqui a agenda do presidente da República, que tem cada vez mais prestigiado a região Nordeste. Hoje, por volta das 6 horas da manhã, 6h20 da manhã, colegas jornalistas já estavam falando sobre a movimentação do presidente que estava se dirigindo à base aérea aqui em Brasília. Às 10 horas da manhã, já estava previsto na agenda do presidente a chegada dele em Mossoró. 10h50, participando da entrega do residencial Mossoró 1 e depois, às 12 horas, voltando para Ipanguaçu, também no Rio Grande do Norte. A prevista do retorno do presidente da República para a capital federal está marcada para as 17 horas. Tivemos a grata surpresa de ter o presidente Fernando Mauro também conosco aqui, participando, né, desse programa de sexta-feira. Sextou, o final de semana chegou. Eu quero muito agradecer o carinho da sua audiência. Durante toda esta semana você nos prestigiou. Agradecer ao nosso presidente Fernando Mauro e agradecer a toda a nossa equipe. E muito obrigado por permitir que a gente entre na sua casa. Quero que você tenha um final de semana maravilhoso com a sua família. Na segunda-feira teremos mais um programa especial para apresentar para você aqui na tela da TV Com Brasil. Porque tudo que é bom, Com Brasil fica indo melhor. Muito obrigado e até a próxima.